A minha convidada de hoje tem uma voz forte, inconfundível. Ela já teve vários projetos musicais, já foi artista circense, já fez shows em praças aqui no Brasil e na Europa e lançou, em 2024, o primeiro disco solo dela, o Disparada. Hoje eu vou conversar com a Mari Jasca. Tudo bem? Sim, tudo bem. Muito bom te receber. Muito obrigada por me receber, que convite massa. Obrigada mesmo. Bom demais. Não há nada mais bonito do que ser independente e poder se conquistar, sair, chegar assim tão simplesmente. Vamos falar sobre esse trabalho da Mari, o Disparada, que ela lançou no finalzinho de 24, e sobre também como tem sido a turnê do álbum, o que ela está preparando para 2026. Primeiro de tudo, eu acho que a sua voz é uma coisa, assim, inconfundível. Você tem uma voz forte que você ouve e dá para saber em qualquer momento que é você. De onde vem essa força, essa voz? Meu Deus, eu não sei nem o que responder, porque eu até não sei se eu me considero essa pessoa com essa voz forte. Às vezes eu acho que eu canto tão baixinho e tenho tantas fragilidades no canto. Mas tem uma potência aí. Tem, eu acho que por ter trabalhado forró, com forró por muito tempo, então vem o punch do baile e do estilo mesmo, né? Que é um estilo que exige energia. E também, eu acho que minhas principais referências de canto são latino-americanas ou ibéricas, né? Do universo flamenco, que são referências com punch na voz. Mas eu diria que dentro disso eu canto um pouquinho baixo, assim, e também escutei muito jazz, então eu acabo misturando um pouquinho dessa coisa assim, com momentos de... Mais delicados, mais introspectivos. E fico achando, que bom ouvir você falando isso, eu fico lisonjeada, porque às vezes eu acho que até sinto um pouco de falta dessa plenitude de força na minha voz, mas eu acho que são piras que cada um vai ter e ao mesmo tempo, a autocrítica é boa, que faz a gente sempre querer ter mais domínio, mais técnica, estudar mais. Evoluir. E blá, 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 blá. E o disco saiu no final de 24, Disparada, e aí você tá em turnê, você fez show em São Paulo recentemente. Como é que tem sido esse momento de estrada com o álbum? Olha, eu tenho carreira na música tem 12 anos e só ano passado lancei meu primeiro disco autoral e solo, né? E de lá pra cá o que aconteceu foi muita coisa. Foi grande pra mim, né? Porque eu toquei, como você falou, né? Artista de rua e toquei em metrô, em praça. E então tá chegando em novos espaços, tanto com Disparada como com outros trabalhos que eu me relaciono, ou que me chamam para cantar no Prêmio da Música, ou sei lá. Tudo isso para mim é uma vitória assim, que me emociona muito. E é claro que é um esforço do caramba, né? É muito cansativo, mas também é muito emocionante conseguir. A gente passou por festivais gigantes, assim, né? Com a nossa pequena estrutura engatinhando. A gente foi convidado para o Rock the Mountain, para o Doce Maravilha, fizemos a virada, agora fiz no Uruguai, estava tocando na Argentina, vou voltar para a Argentina, vou para a Europa também daqui a pouquinho. São lugares que eu já tinha ido tocar, mas nunca com o meu trabalho, e conseguir tá fazendo esse público, tudo isso é muito valioso, porque é muito tijolo por tijolo, né? A gente também não vai ficar ali mostrando, eu não sou, na verdade, essa pessoa das redes que fica ali botando o dia a dia, mas é muito cansativo mesmo e às vezes dá uma desesperança, mas aí às vezes para fazer um balanço e fala, cacetada, quanta coisa aconteceu, quanta coisa bonita. Foi um ano muito intenso de encontros, intensas oportunidades. E tantas oportunidades apareceram e eu não consigo dizer não para nada, porque eram oportunidades que eu não tinha antes. Então, esse ano agora eu tô louca. Vou lançar 3 discos. Uau!
Eu não consigo, alguém me fala, vamos gravar um disco? Bora! Bora! Então eu tô assim nesse momento tentando também conciliar as coisas, né? A vida eu acho que eu passei por 2 anos muito frita de trabalho, com muito pouco tempo, né? Comendo mal, dormindo mal, sem nutrir tanto minha rede de afetos familiares e amigos. Desculpa, eu tô com saudade. E não foi por dinheiro, porque eu ainda não vou chegar lá. Quando eu ficar rica, eu vou convidar todo mundo para um rodízio de sushi, para me desculpar pelo sumiço. Mas, enfim, tava viajando aqui. Eu tinha até outras perguntas antes, mas agora você falou 3 álbuns. Eu quero saber um pouco mais sobre o que você tá preparando aí. Já 2026 tá começando, então. Começou. Começou demais. O álbum que eu acho que vai ser o último a sair, mas foi o primeiro que a gente começou a gravar, foi um convite de um selo, que chama Mundos Music, uma galera que antes era lá de Nova York, mas o dono é argentino, e que já fazia alguns anos que ele estava me rodando para fazer um negócio assim. Ele me ajudou teve um disco que eu lancei com meu tio em 2024, junto com Disparada, que é um disco de duo. Meu tio é um grande charanguista argentino. Que é o Doce de Leite. É o Doce de Leite. E aí a gente gravou um disco ao vivo, só que não tinha grana para lançar. A gente foi no estúdio da faculdade, na época eu fazia faculdade de música. No Rio? No Rio, Unirio. Não terminei. Mas o estúdio me proporcionou esse álbum. A gente gravou... Mas os melhores músicos são aqueles que começam a faculdade de música e não terminam. Eu não diria isso, porque tem grandes gênios formados e eu sou apenas tenho parcos recursos para me manter na música, mas... Ok, mas tem um grupo, então, de músicos muito bons que começaram e não terminaram. Tem um grupo de músicos fabulosos que não sabem nem que é sol, nem que é dó, nem que é nada, e são os mais geniais, né? Então, a música, ela se dá de tantas maneiras, né? E aí a gente gravou esse disco lá em 3 dias, quase ao vivo, e ficou na gaveta. Ele falou, posso chegar junto do seu disco solo? Eu falei, no meu disco solo já estava em outro esquema, que depois nem rolou, tive que fazer financiamento coletivo, então eu neguei uma grana, porque alguém tinha me prometido uma grana que não aconteceu. Aí ele falei, consegue mandar um dinheirinho pra gente terminar esse disco? Aí ele mandou $1.500, foi um disco inteiro feito com $1.500. Às vezes dá, que são tipo R$7 mil, né? Na época era R$7 mil. E a gente fez o disco inteiro com essa grana. Caraca. E muitos amigos, né? E aí, enfim. Aí, nesse ano passado, ele falou, você conhece David Aguilar? Eu falei, não. Vergonha de não conhecer. Ele é um grande compositor latino-americano que compõe para Natália Lafourcade, Silvana Estrada, para o mundo inteiro. Ele é muito sinistro como compositor, um compositor incrível. Ele falou, ele é mexicano, né? Mexicano. E aí ele falou, pilha de fazer um disco de vocês dois juntos? Eu falei, pilho. Ele falou, então vou comprar uma passagem pro Davi Aguilar, vocês vão fazer você acha que vocês conseguem compor um disco em 4 dias? Eu falei, bora. E aí a gente fez um disco em 4 dias. E depois ele me levou para o México, a gente gravou o disco. E essa semana agora eu termino de gravar algumas coisas que eu queria botar uns músicos brasileiros para terminar. E a gente vai estar terminado esse disco, que é um xodó, quase todo em espanhol. E aí ele vem mais pro final do ano. Ok. Esse. Eu tô tentando convencer a galera, porque senão seriam 3 discos em 3 meses. Ia ser um pouco demais. Vamos organizar esse cronograma aí. Vamos organizar esse cronograma. Disco 2. Disco 2. Que também não é meu. Foi um selo que convidou para fazer um disco... ninguém falou que é confidencial, então acho que pode falar. Mas é um disco meu com a Clara Buarque. Eu tô sabendo já dessa info. É? Uhum. Pronto, ufa. Se você tá sabendo, tá tudo certo. Porque eu não sei nunca se pode falar as coisas, se não pode falar. E eu sou merdeira beça, enfim. Mas aí... A gente está fazendo esse disco que vai gravar agora, terminar de gravar no final de fevereiro. E parece que lança em breve, brevíssimo. É um disco
Tem várias coisas boas, mas eu realmente não sei se pode falar. É um disco tipo, compositores consagrados, mas também tem 2 compositores amigos, também botei a música minha, consegui. E a gente vai gravar, e a Clara é um amor, então tô feliz com esse convite. O selo é Black Tape, foi o Ivan que chamou a gente. Vai ser um disco massa. E é um disco que eu tô fazendo ao contrário do que eu sempre faço. Geralmente sou muito controladora com o processo das coisas. Dessa vez eu tô assim, claro, contribuindo tudo, assim, a gente montou o repertório juntos, mas muito deixando a coisa ser menos na minha mão, assim, tanto dos arranjos quanto até das escolhas finais do repertório, quem bate o martelo. Então, estou gostando desse processo ao contrário. E o terceiro disco, E o terceiro? que vai ser o Disparada, gravado ao vivo, só que com arranjos diferentes, num audiovisual, num DVD, lá na minha cidade, Búzios. Que demais. Essa eu tô morrendo. E a banda que a gente tá, não sei se você E você já gravou ou vai gravar ainda? Vamos gravar. Vai gravar ainda. Estamos falando aí, segunda quinzena de maio. As coisas pode falar não, porque dá errado, né? Mas vai dar certo. Vai dar certo. E esse vai ser muito lindo. Parece que vem um projeto, estamos aí ralando, né? Para levantar os recursos. É edital para lá, é edital para cá, tentando patrocínio de lá, de cá. E, enfim, essa coisa da vida do artista que 5% é ser artista e 95% é ser produtor. Mas Que ano, hein? que ano! E estamos agora no começo do ano. Estamos agora no começo do ano, terminando os discos, né? Ainda, muita coisa por vir. Muito bom. Tô feliz. Mas tô também um pouquinho burnout maluca. Mas vai dar certo. Você estava comemorando que vai entrar uma composição sua no disco e tal. E aí eu queria falar um pouco sobre composição. A primeira música do Disparada, eu acho que assim, é uma música incrível. Você chega ali com os 2 pés na porta, falando sobre, né, as mulheres que vieram antes de você, nenhum passo atrás. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre essa composição. Agradeço as minhas ancestrais e a tantas outras mais por abrir caminho até aqui. Agora nenhum passo atrás, nenhum passo atrás. Agradeço a doulas, santas putas mais. Olha, essa composição eu tava meio pé da vida. Tô parecendo minha mãe falando fofinho. Eu tava pé da vida com uma situação, tava trabalhando num elenco de uma peça de teatro e, nossa, tinha um diretor terrível. E aí eu acho que eu tava imbuída desse espírito feminista. E eu tava muito braba na época. Eu lembro que eu não sou uma pessoa... Eu não deito muito fácil, não. Eu falo muito o que eu penso. E aí, isso, às vezes, numa relação, num lugar de estrutura hierárquica, fica ruim pra mim. Às vezes eu deveria falar menos. E aí, eu nem um passo atrás, eu tava rolando o Instagram, veja só, este mal que também serve para certos bens, e aí vi uma amiga minha postando uma foto da filha dela com uma legenda bonita, e eu tinha escrito um texto naquela semana para uma avó que eu não conheci, e os textos se conectavam, e aí e ela começava assim: agradeço as minhas ancestrais que abriram caminho até aqui. Aí eu fui musicando, fui trocando um negócio ali, outro lá, aí a parceria minha, dela e da Júlia Mestre também, que estava nesse elenco. Ai, meu Deus. E aí ela também botou umas palavras ali. E, enfim, mas foi legal que você perguntou dessa música, porque a gente às vezes faz uma composição, uma obra, e a gente não sabe de fato por quê, né? O Disparada, eu fui em janeiro agora desse ano, numa cidade da Argentina, que a minha família mora lá, uma cidade de 2.000 habitantes, e eu só tinha ido lá criança. E essa cidade tem uma montanha, é um clima meio desértico, como numa serra gigante. Tem umas montanhas que no pôr do sol elas ficam rosas, e as pessoas andam a cavalo. E
E eu não me lembrava disso. E aí eu vejo vendo a capa de Disparada, que é uma montanha rosa com vegetações desérticas, eu num cavalo pelada, num cavalinho tipo de circo, né, um cavalinho de pau, com um violãozinho na mão. Aí eu fiquei cacetada. É isso aqui que eu tava na minha cabeça desde pequena e eu não sabia que era isso aqui, mas a capa do disco é essa. E lá estava enterrada essa minha avó que eu tinha escrito esse texto, uma avó que eu nunca conheci e que eu recebi uma foto dela tocando violão. E eu achei ela muito parecida comigo. Não na cara especificamente, um pouco, mas no jeitinho dela na foto. E aí eu fiquei cacetada. Né? Ela tá muito dentro de mim, essa mulher, eu sou muito resultado dela. E aí ela tá enterrada lá, né, nessa cidade. E aí eu fiquei muito... aí começaram a me contar histórias dela, que eu não sabia, em como ela não podia buscar nem deixar os filhos na escola, porque ela usava calça numa época que não podia usar calça, a escola era católica, e enfim, blá, 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 blá. E eu fiquei, cara, ela também é da linha de frente, né? Dessas mulheres que eram mais questionadoras, linha de frente entre 500 milhões de aspas, mas dentro de uma mulher que tinha um monte de filho e, né, aquela estrutura, ela questionava onde podia. E aí fiquei super emocionada lá em vários momentos, porque eu reconheci que o disco como um todo era uma jornada falando de mim, e aí quando eu paro para escutar o disco de novo, eu falo, nossa, isso aqui é minha avó. E começo o disco com essa capa falando, agradeço aos meus ancestrais, a tantas outras mais, por abrir caminho até aqui, agora nem um passo atrás, e enfim. É uma pedrada, assim, de começo. Você dá o play e já começa desse jeito. É incrível. É militudo. Eu tinha um pouco de vergonha dessa música. Eu tinha um pouquinho de vergonha. Eu sou uma feminista cansada do feminismo. Acho um pouco, sabe, acho um pouquinho mala. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é cansativo ter que ficar falando sobre isso o tempo inteiro, né? Total. Mas a gente está numa sociedade muito louca que mata, estupra e fala o que a gente tem que fazer com os nossos corpos e ainda pode abortar, não pode abortar, tem que ter filho, pode casar. Em 2026, né? A gente ainda está lutando com questões, enfim, de muitos anos. E a gente tem que falar sobre isso ainda. Então é uma música que eu lancei com um pouco de vergonha. Por que ela é a primeira do álbum? Eu não sei. Você me fazendo perguntas. Ninguém tá me fazendo perguntas. Eu tô fazendo e respondendo. Mas é porque me falaram, tem que começar com uma música forte, essa música tá forte. Eu achei uma ótima ideia. Você achou uma ótima ideia? Martins que deu. Aí, enfim, tudo isso pra falar que essa música me dá grandes alegrias, foi gravada uma pessoa que eu não posso falar, mas é surreal. Surreal. Quando eu recebi a notícia, eu chorei a beça. Ela foi regravada agora, é isso? Foi. E vai ser lançada ainda? Para um filme, vai ser lançada. Com uma artista... Aqui, fico emocionada. Gente, que é isso? Que eu estou muito emotiva. Louca e emotiva. Mas, que enfim. Bonito isso! Mas aí, tudo isso é muita... As coisas acontecem, né? Eu fico emocionada com o rumo das coisas. Eu vivo muito agoniada, querendo que as coisas acontecem. É quando eu simplesmente paro para reparar ou conversar com as pessoas, né? A gente faz pouco isso, sobre conversar do que está acontecendo, a trajetória. Minha terapeuta ficou lá no Rio, estou morando em São Paulo agora. Então, às vezes, eu começo a conversar e me dou conta das belezas que estão acontecendo. Depois você me conta no off. Eu não conto pra ninguém. Eu conto, é chocante. Eu queria falar um pouquinho também sobre essa mistura de gêneros que você traz no disco. As minhas favoritas são, sinceramente, e Ladeira do Castro. E aí, Ladeira do Castro eu acho muito legal, que você começa ali que tem um forrozinho e aí, de repente, vem um negócio ali. Uma rocha, Me fala disso. Cara, a mistura de gêneros é porque realmente... Eu primeiro achei que esse disco ia ficar uma grande salada, porque é o que eu sou, né? Por exemplo, Ladeira do Castro é um shot, só que é isso, minha vivência no forró tem dois lados, que é uma parte de um recorte carioca ali, de um forró pé de serra, né? O forró mais tradicional, Gonzaga, Zabumba, Triângulo,
e também fiz parte de uma banda que era bem mais bagaceira. E isso eu adoro. Adoro a bagaceira e zoar e tudo, enfim. E aí tem esses dois lados que eu tentei que convivessem e trabalhassem assim de um jeito. Tanto que acaba acontecendo isso na faixa de um jeito inusitado, porque tem o Bebê Kramer, que é um super músico, dos maiores instrumentistas que eu conheço, que, enfim, tem um duo com ele, tenho a honra de poder falar que eu tenho um duo com o Bebê Kramer. Ele é um gaúcho, gravou com todo mundo, com o Hamilton, né? Tem disco com o Hamilton, com o Yamandu, com o Brulé, enfim, desse quilate de instrumentista. E as duas participações são ele e o Juninho Gruvador, que eu não sei se vocês sabem, aquele baixista que estava lá no Rock in Rio. Ele é foda. E os dois maravilhosos me concederam a honra de gravar nessa faixa. Que é uma faixa cômica, safada, tem a ver com a minha vivência no circo. Acho que tem muito a ver. Mas eu acho que essas misturas todas que você fala, né, de ritmos, aconteceu muito naturalmente da maluquice que foi minha trajetória, né? Aí já a outra, sinceramente, é a única música do disco que não é minha, né? É uma releitura, ela é do Sérgio Sampaio. Grandíssimo compositor que ficou naquela estante dos malditos. E aí, essa é muito linda. Eu não conhecia Sérgio Sampaio, aí o algoritmo daquela plataforma de streaming super famosa me botou na playlist. Eu escutei uma vez, duas, três, a música é curtíssima. Aí passou. Aí depois eu fiquei, eu não queria fazer um disco todo de autoral, né? Eu queria também botar um pouquinho do meu lado de intérprete. Aí estava procurando 2 covers para fazer, 2 releituras. Aí achei que, sinceramente, amarrava muito bem o discurso do disco. E a gente fez ela nessa levada mais beat latino. E aí é uma música que é super... Ao mesmo tempo que ela é profunda, você consegue... Muito bom. E agora, para finalizar, eu queria dizer que, assim, a primeira vez que eu te vi cantando ao vivo foi na cerimônia de revelação dos indicados do Prêmio da Música Brasileira. Sim. E você estava ali cantando com vários artistas, homenageando o Chitãozinho Chororó, eles ali na sua frente. Eu queria saber como é que foi. Depois teve o prêmio em si, eu não tava, né? Mas como é que foi essa experiência ali de participar desse momento? Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe o bule de café em cima do fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar. Um nervoso do caralho. Todo mundo saiu, todo mundo ficou nervoso. O nervosismo pegou todos os artistas ali, menos Fitty, que é perfeito. Mas é uma situação doida, né? Imagina, de repente, eu tô cantando ali na frente, tá... Não, ele estava, tipo assim, literalmente aqui, né? E além do Chitãozinho Chororó aqui, com suas respectivas esposas, eu ter feito uma escolha de figurino muito duvidosa, que era um vestido totalmente transparente e uma calcinha aqui enfiada no meu rabo. E vinha uma escadinha no meio, você saía do meio do público, então... Eu vou aqui fazer o negócio. Eu fiz assim, ó, com o rabo, a calcinha enfiada aqui, ó, na frente da esposa do Chitãozinho Chororó. Foi foda, que aí eu cheguei, já foi super constrangedor. E nisso que eu cheguei, tinha uma introdução de 1 minuto e meio que eu não cantava. Um solo de sanfona, solo de violão, e eu assim, ó, só olhando. Vanessa da Mata, Chico César, sei lá, todo mundo, todo o prêmio da música brasileira, aquela vibe. Toda a música brasileira reunida ali. Sorte foi um pré, né? Só que eu lembro que eu tava achando que eu estava cantando super bem a música, mas aí na hora de cantar, tava, espere, minha mãe, eu tô... Caralho, tem isso gravado. Os primeiros 10 segundos de canto eu tô assim, cantando mal. Mas tudo bem, fui feliz. Mas foi
Foi... Ih, toquei aqui no bichinho. Não tem problema. Foi... Foi lindo. Do caralho. Foi lindo? Foi lindo. Você achou? Eu fiquei passando mal de nervoso. Depois eu olhei e falei, ai meu Deus, estava tão melhor antes. Mas é assim sempre. É isso aí, 2026 está começando, vem aí vem discos por aí, mas vem shows também. Vai continuar fazendo show. Vou continuar fazendo show, tá doido? Tem que Tem que pagar os boletos. Tem que pagar os boletos. Tem que pegar esses Me discos chama, aí. manda jobs, exatamente. Tem muita coisa pra fazer e o dinheiro tem que entrar também, entendeu? Mas sim, tem uns shows já planejados, bonitos. Vai sair uma agendinha logo logo. É isso, vai ter show não só no Brasil, também vai ter Argentina, vai ter Europa. Vai ter um tantão de coisa. Tô feliz. Mari, adorei te conhecer. Eu também. Eu ficaria aqui por horas a gente conversando. Vamos abrir uma cerveja aqui e a gente continua esse papo aqui. Mas obrigado por ter vindo aqui, por conversar comigo. Bom demais. Eu que agradeço, de verdade. Conte comigo sempre. Puxa vida, você também. Obrigadão, viu? Valeu. Entrevista completa disponível lá no Spotify. Vai lá ouvir. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Obrigadão. Adorei. Demais. Quando eu subo a ladeira do Castro, é um pé atrás do outro, subindo sozinho eu chego aí suada, mas nunca cansada. Vontade de você vai embrasando meu caminho. Quando eu subo a ladeira do Castro, é um pé atrás do outro, subindo sozinho eu chego aí suada, mas nunca cansada. Vontade de você vai embrasando meu caminho. E quando eu vou chegando na sua porta, eu sinto vindo nessa hora um frio na barriga. Me alegro porque sinto que eu tô vivo, sangue corre pelas veias, me faz querer te dar, querer te dar, querer te dar, querer te dar, dar todo esse chamego, todo esse carinho. E ouvir aquele verso tão bonito que eu fiz naquele dia e eu adoro relembrar. Só me lembrar, só posso lembrar e relembrar de todo esse chamego, todo esse carinho. E ouvir aquele verso tão bonito que tu fez naquele dia, eu adoro relembrar. Muito legal. Tá bom. Muito legal.